Olá! Hoje vamos mergulhar fundo nas artes do tarô, mas por um ângulo diferente, né? Não a adivinhação, mas como uma ferramenta para acessar o nosso inconsciente. Exatamente. A gente está se baseando num artigo bem interessante, Tarô, a espada do pathwork interior. E ele traz esse conceito de pathworking. Pathworking. Explica um pouco melhor. Não é só visualizar, né, pelo que entendi do material. Não, é mais profundo. O artigo descreve como usar as imagens do tarô como tipo de portais. A ideia é deixar que esses símbolos entrem direto no inconsciente. Ah, entendi. Como se eles pudessem, assim, reorganizar a nossa paisagem interna. Isso, uma espécie de tecnologia simbólica, como você disse antes da gente começar. Não para prever o futuro, mas para reconfigurar o presente por dentro. Fascinante. E o artigo dá um exemplo prático. Como isso funcionaria? Sim, ele guia a gente por uma sequência específica de 7 cartas. Chama de mapa do inconsciente. E tem um objetivo bem claro. Um mapa. Que objetivo seria esse? Atravessar o que o autor chama de crise de lucidez, sabe? Dissolver ilusões, encarar certas dores psíquicas para chegar numa clareza maior. Nossa, então é uma jornada bem definida, não é uma tiragem aleatória que a gente faz na hora. Pelo menos nesse exemplo do artigo, sim. É uma sequência estruturada. E começa com a justiça. A justiça, ok. E qual o ponto-chave dela nesse contexto? O artigo frisa muito que aqui não somos nós que julgamos. É a gente que está na balança, sabe? Nossa persona, nossa máscara sendo avaliada por uma verdade maior, mas imparcial. Uma confrontação direta logo no início, então. Bem tenso. Pois é. E essa avaliação inicial meio que prepara o terreno para o que vem depois. E o que vem depois dessa, digamos, autoavaliação forçada? Depois de encarar essa verdade, o mapa leva para o 7 de copas. O texto descreve como o reino das ilusões emocionais. Ah, os cálices com várias opções, né? Desejos, fantasias, isso. Desejos de poder, amor, glória. Mas muitos deles, segundo o texto, são vazios ou enganosos. Tipo, reflexos que podem prender o ego. Entendi. Então, primeiro a verdade nua e crua, depois o confronto com as próprias miragens. Onde o artigo nos leva a seguir? O caminho segue para o Pajem de Espadas. A interpretação da fonte é interessante. Ele representaria o ego reativo. Reativo como? Quase infantil na defensividade, sabe? A espada parece pesada demais para ele. Simboliza aquela prontidão para o ataque que vem de feridas antigas, uma vigilância constante. Nossa, faz sentido. Essa imagem da infância armada. Isso conecta com a dor psíquica que você mencionou? Conecta diretamente, porque aí leva ao 3 de espadas. E o artigo destaca um detalhe visual poderoso. Qual o detalhe? O coração atravessado. Sim, mas principalmente o fato de não ter sangue escorrendo. O texto interpreta isso como uma dor que não é visceral, imediata. É psíquica. Uma dor seca, então. Exatamente, uma dor seca, crônica talvez. Uma ferida na alma que nem sempre sangra visivelmente. É o reconhecimento dessa dor interna. Essa descrição da dor seca é bem marcante mesmo no texto. Ok, depois de reconhecer essa dor, qual é o ponto de virada? Onde a transformação acontece? Aí vem o clímax interno, segundo o artigo. A morte. Uau! A carta que todo mundo teme, né? Pois é, mas aqui não é a morte física, claro. É o arquétipo da transformação radical. O esqueleto no cavalo que ceifa tudo sem escolher. Representando a dissolução do que não serve mais. Justamente, a aceitação dessa destruição necessária. O texto argumenta que sem esse corte com o velho, o renascimento não acontece. Tem que deixar aí. Faz todo sentido. Aceitar o fim para poder começar algo novo. E depois dessa dissolução toda, como é que a gente encontra um novo equilíbrio? Para onde o mapa aponta? É aí que entra o 2 de pentáculos. A fonte descreve essa carta como o aprendizado da dança com o caos. A dança com o caos? Como assim? Aquela figura que equilibra as moedas, né? Com o símbolo do infinito ligando elas. Ensina a lidar com os opostos, a navegar na impermanência, sem buscar uma estabilidade fixa. É aceitar o fluxo. Ah, entendi. É encontrar o equilíbrio no próprio movimento, na mudança constante. Muito bom. Isso. Não lutar contra a corrente,
mas aprender a se mover com ela. E qual seria o destino final dessa jornada, segundo o artigo? Onde essa sequência toda nos leva? A jornada culmina na Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas. Ela costuma ser vista como muito mental, até um pouco fria, né? Sim, e o texto vai nessa linha. Não é uma chegada eufórica, mas de lucidez. Uma clareza mental conquistada com esforço. Então não é sobre conforto, mas sobre clareza. Exatamente. Ela não oferece consolo fácil. Ela oferece a liberdade que vem de enxergar as coisas como são, sem véus. É o que o texto chama de dom da mente desembaraçada. Nossa, que jornada! É incrível como o artigo transforma cada carta numa etapa, quase um ritual mesmo. Ele sugere como aplicar isso na prática. Sugere sim. Diz que podemos criar nossos próprios patchworkings, seja com tiragens aleatórias focadas no intento, ou mesmo escolhendo uma sequência de cartas com um propósito. E como seria essa prática? Mais contemplativa? A descrição é simples, mas profunda. Acender uma vela, olhar cada imagem devagar, sem forçar a visualização, só sentir. E o mais importante, no final, respirar fundo e deixar a experiência trabalhar internamente, sem tentar interpretar na hora. Deixar decantar, né? Confiar no processo inconsciente. Exato! A visão do artigo é que o tarô virá essa escada simbólica. Os degraus são sentidos, não só pensados. Uma ferramenta para processar o que precisa ser processado. Muito interessante. Uma forma bem diferente de usar o tarô. Com certeza. E o autor termina com uma reflexão legal. Quando a gente encontra essa clareza silenciosa da Rainha de Espadas no fim da jornada interna, não precisa ter medo do silêncio dela, porque o silêncio pode ser revelador. Pode ser mais revelador que qualquer oráculo, segundo ele. Aí fica a pergunta, né? O que essa clareza sem ruído poderia revelar na busca interior de cada pessoa que se aventura por esse caminho? Uma ótima pergunta para a gente terminar, deixa essa reflexão no ar.